Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Espero que sim. Muito bem, então vou trazer essa aula aqui bem rapidinho para contar para vocês um pouquinho sobre como se deu o processo de outorga da nossa primeira Constituição. Muito bem, assim que Dom Pedro é coroado, então ele começa a organizar o Estado brasileiro, né? Então ele foi coroado em dezembro de 1822 e a partir de então ele vai ter que enfrentar algumas questões. Uma questão que eu vou abordar aqui é justamente a questão legal, a questão da Constituição. Bem, Dom Pedro já havia convocado a Assembleia Constituinte já em 1822. Só que efetivamente os deputados tomaram posse só em maio de 1823. Então eles tomam posse, começam a trabalhar, começam a discutir, começam, enfim, né, a elaborar as leis, elaborar a Carta Constitucional efetivamente, né? Bem, existiam 80 deputados representando 14 províncias. O Brasil ainda estava em processo de formação também geográfica, né? Os limites não estavam bem limitados, os estados não existiam ainda, eram chamados de províncias, porque afinal de contas nós estávamos vivendo sob uma monarquia. Bem, então, dentro do grupo de 80 deputados, formaram-se dois blocos políticos, né? Um conservador, que era ligado ao imperador, era ligado à permanência da autoridade monárquica, né? Embora houvesse a Constituição, mas queria manter poderes concentrados na mão do rei. E existia o grupo liberal, que era favorável à monarquia constitucional. Obviamente que esses dois grupos não chegavam a um consenso e aí as discussões varavam as noites, enfim, eles não conseguiam chegar a uma solução para as suas divergências. A divergência, a divergência, a treta entre eles foi tão grande, que no final das contas, como eles não conseguiam resolver absolutamente nada, a coisa começou a ficar feia. E, por um lado, os conservadores, conservadores ficavam atacando os liberais e vice-versa, né? No final das contas, esses dois grupos vão formar dois partidos, o Partido Português e o Partido Brasileiro. E como não havia só briga no final das contas, acusações, as pessoas chegavam perto de Dom Pedro e falavam, ó, Dom Pedro, estão fazendo coisa errada lá, estão querendo, enfim, mudar a Constituição que está saindo não é boa, enfim. Quando Dom Pedro percebe que o texto constitucional que estava prestes a ser aprovado retirava dele muitos poderes, ou retirava dele, ou no final das contas submetia o poder monárquico, o poder executivo ao poder constitucional. Porque é isso exatamente o que isso significa, que um Estado constitucional, todo e qualquer indivíduo dentro daquela nação pertence, ou quer dizer, está submetido à Constituição. Então a Constituição é a carta magna, né? A carta maior do legal do país, né? Então Dom Pedro percebe que os trabalhos estão levando à aprovação de uma Constituição que não era favorável à concentração do poder em suas mãos. Lembrando bem que essa Constituinte de 1823, os deputados que poderiam participar dessa Assembleia tinham que provar uma renda, e essa renda era convertida em alqueires de mandioca, tá? Então, por isso que ela foi chamada de Constituinte da Mandioca. Então, a pessoa, para participar da política, precisava provar uma renda e essa renda era convertida simbolicamente em produção de mandioca. Muito bem. Até que, como as coisas não estavam se resolvendo, no dia 12 de novembro, Dom Pedro aproveita lá o ensejo, cerca o palácio onde estavam tendo as discussões sobre a Constituição, e aí ele simplesmente fecha os trabalhos dizendo que aquilo ali era uma balbúrdia, aquilo ali era uma bagunça, que as coisas não se resolviam. Então ele fecha num episódio conhecido como Noite da Agonia. E aí, por causa disso, os deputados então são enviados para casa, e aí Dom Pedro, ele próprio, vai escrever a Constituição. E essa, portanto, a primeira Constituição será escrita por ele. Ela vai ser outorgada, ela vai ser imposta. Ela não passou pelo processo
legal pelo processo de promulgação. O que que isso significa? Significa o seguinte: se os trabalhos continuassem normalmente, depois das mais variadas discussões, as leis seriam então votadas, se boas, aprovadas, e aí no final das contas, todo o conjunto da lei seria promulgado, seria aprovado pela Assembleia Constituinte. E aí então o imperador teria que se submeter a isso. Não foi isso que aconteceu, a Assembleia Constituinte foi fechada. E aí Dom Pedro, então, ele prepara ali a Carta Constitucional e impõe essa carta. Uma novidade que essa carta traz é o fato de que vai haver, além dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, vai haver um poder acima desses três, que é o poder moderador, que seria uma espécie de é, interventor quando os outros poderes não funcionassem de forma satisfatória. Lembrando bem que, como Dom Pedro fechou a Assembleia Constituinte, então o corpo legislativo nesse momento estava em crise. Além disso, o poder executivo ele próprio exercia. Então, no final das contas, o poder Dom Pedro I concentrava muitos poderes em suas mãos e ele acabou levando então na prática um governo absolutista. Bem, além disso, havia o critério censitário. O critério censitário estabelecia regras específicas para que as pessoas pudessem participar da política. Por exemplo, quem poderia participar da política eram apenas os homens maiores de 25 anos e a uma renda mínima de 100 mil réis. Então, eles para votarem para deputados. Depois nós vamos esmiuçar um pouquinho mais na próxima aula o que a Carta Constitucional outorgada por Dom Pedro trouxe. O objetivo dessa aula era só finalizar, para mostrar para vocês, finalizar esse assunto, para mostrar para vocês que a nossa primeira Constituição, a primeira Constituição brasileira do Brasil independente, foi um documento escrito ali por pessoas próximas a Dom Pedro, né? Foi um conselho de Estado que é formado por 10 membros bem próximos a Dom Pedro, que no final das contas colocaram ali na carta coisas que Dom Pedro gostaria que fossem aprovadas. E no final das contas, então, ele anunciou a Constituição, e essa charge aqui brinca um pouco com isso, porque é como se fosse a filha de Dom Pedro, né? A Constituição demonstrando os desejos que ele tinha para a política e para o país. Então, então ele está aqui, está a carinha da Constituição aqui, toda satisfeita diante do papai, e ela vai ser chamada, portanto, Constituição. A Constituição de 1824, nossa primeira Constituição que foi outorgada, ela foi imposta por Dom Pedro I em 1824. Tá bom, moçada? Olha, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida é só chamar, só avisar, só mandar sinal de fumaça, que estou aqui à disposição. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!